Bom, bom dia, obrigada. Primeira reunião do ano do matriciamento, né? E a gente ficou aí pendente, eu falei com algumas pessoas aí da gente trazer alguns dados de visitas que a gente fez nas unidades no ano passado. Foi mais ou menos a partir de agosto que a gente começou a passar em algumas unidades, justamente aí para sentir um pouco essa questão do matriciamento, da cardiologia, e a gente levar também algumas questões nossa da equipe multi. A Mariana está aqui comigo hoje, ela vai trazer uma parte importante dessas visitas e de uma percepção, assim, que para mim foi muito rica, também da nossa relação, né, a gente como especialidade, com a atenção básica, e vocês também com a especialidade. Eu acho que foi muito enriquecedora aí essa participação da Mari. E eu não sei se vocês perceberam, a gente mudou um pouquinho o layout, então também apresentar um logotipo novo do matriciamento e também do Grupo do Coração, que é a nossa equipe multi aqui da Policlínica 3. Bom, a ideia de hoje é uma reunião um pouquinho mais longa do que costuma ser nessas reuniões, né? Então a gente vai falar um pouquinho do nosso contexto, do matriciamento, né? Que mudou aí durante a pandemia, trazer um pouquinho alguns números dos nossos atendimentos, tá? Justificativa e objetivos dessas visitas que a gente fez aí para as unidades. E aí a gente vai trazer o conteúdo que a gente levou nas visitas, tá? Então, a apresentação da Policlínica 3, que é a Mariana que vai fazer, os fluxos que a gente levou para as equipes sobre o encaminhamento para o matriciamento, o fluxo de encaminhamento que a gente fez para cada envolvido no processo, né, os agendadores, os centros, o médico, os enfermeiros, né, dos centros de saúde. A gente vai trazer a análise da Mariana sobre essa relação do que ela percebeu, né, nesse relacionamento aí do matriciamento com as equipes, um resumo ponderando aí potências e fragilidades no matriciamento e um pouquinho sobre o Grupo do Coração e no final aí algumas perspectivas para esse ano que está começando, tá? Bom, vou passar então a palavra para a Mariana, ela vai falar um pouquinho sobre a Policlínica 3. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana, sou psicóloga aqui na Poli 3 e comecei a participar com a Sheila dos matriciamentos nas unidades básicas do ano passado, né? Então, o formato que a gente pensou em fazer hoje é bem também o que a gente fazia nas unidades, né? Que é, primeiro, contextualizar um pouco da Poli, para saber de que lugar, né, a gente está falando, que especialidades tem aqui no serviço, e depois entrar numa questão mais técnica também, que a Sheila vai falar mais do matriciamento cardio, assim, né? Então, a Poli 3, nós temos 3 policlínicas aqui em Campinas, né? 1, a 2 e a 3, e a diferença tem relação com os ambulatórios e as especialidades. Então, aqui na Poli 3 nós temos cardiologia, né, adulto e pediátrico, e aí também faz alguns exames, como teste ergométrico. Temos também a neurologia, adulto e pediátrico, a gastro, só que no momento a gastro ela está gestante, então ela está afastada pelo Covid, e depois ela vai entrar em licença maternidade, né? Tem a odonto, da parte da endodontia, que atende alguns distritos específicos, né? Temos o raio-x também da odonto e o raio-x geral, ultrassom. Tínhamos também o serviço do Sabiá, né, que foi fechado e está sendo desligado esse mês. E a presença também de outros profissionais, né, além dos médicos, a gente tem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, assistente social, e mais recentemente essa equipe multiprofissional, que é da qual eu faço parte, né? Que sou eu de psicóloga, a gente tem uma TO, que é a Raquel, e fisioterapeuta, que é a Patrícia, né? E a ideia da nossa vinda para cá é poder estar mais próximo das especialidades,
e poder, então, atender essa demanda interna e também participar do matriciamento para qualificar, também ajudar nessa qualificação. Acho que é isso. Bom, eu fiquei olhando um pouquinho do material que a gente construiu lá na sala 11. Desde o começo aí do matriciamento. Então, trazer um pouquinho da motivação, né, do nosso trabalho aí desde o começo. Em 2014, foi lançado um boletim com o grupo do Isacamp, né, mostrando um elevado coeficiente de mortalidade por infarto, e aí a gente fala de mortes precoces, né, antes dos 60 anos. E aí a gente tinha um cenário de elevação progressiva dos casos de consulta para cardiologistas que ficavam em demanda reprimida, né? Então, pacientes esperando por consulta, e a gente teve um pico em 2016 de 4.109 casos na fila. E aí, nesse trabalho aí de matriciar, a gente vira e mexe descobria casos que estavam lá na fila de espera, casos muito graves, assim, tinha angina típica ou pós-infarto, né, já, e que morriam sem ter conseguido alcançar aí a consulta com o especialista. E isso foi muito preocupante e levou a gente a querer definir bem os critérios de prioridade, né, para que justamente esses casos urgentes não morressem na fila, principalmente, né. E aí veio a revisão do Manual de Cardiologia em 2016, que já está lá no site, na biblioteca virtual da Prefeitura. E aí, a partir desse trabalho que foi feito aí de formiguinha, eu, Ana Cristina, a Tessa, aí agora, mais recentemente, a Maria Fernanda, né, o Gula, que já fazia já desde sempre, né? Então, esse trabalhinho aí foi construído ao longo desses anos e a gente observou uma redução progressiva da fila, né, da demanda reprimida. E aí, já em 2019, a gente já tinha em funcionamento o e-mail do matriciamento, que a gente via como uma ferramenta muito potente, mas ainda em 2019 pouco utilizada. E aí veio a pandemia e o e-mail do matriciamento explodiu aí, né, na sua atuação aí durante a pandemia, que as agendas a gente fechou, só vinha realmente casos matriciados. E a partir de agora, na retomada aí dos atendimentos, a gente vê que ainda continua uma ferramenta muito importante. Então, aqui só para ilustrar, esse é o boletim que a gente encontra ele publicado na internet. Campinas, aí a gente podia pensar, né, que, poxa, tem um serviço de saúde SUS aí bem estruturado, né, era para a gente conseguir fazer um trabalho aí mais forte, né, de prevenção. E aí, surpreendentemente, um elevado coeficiente de mortalidade, né, por infarto, mais do que eu esperava, né? Então, assim, aqui, né, para homens, olha, entre 40 e 49 anos, né, 46,9 por 100 mil, ao passo que em outras cidades, né, esse coeficiente é muito menor, né, cidades às vezes que a gente acreditava, sei lá, Fortaleza, né, sei lá, poderia ser um número mais maior, né, enfim, mas Campinas é um número muito elevado porque a gente espera, né, de uma cidade com serviço estruturado. Então, mostrando aí que muito ainda por fazer. E aí a gente pegou esses coeficientes de mortalidade e isso ficou ainda mais assustador, vendo a vulnerabilidade, né, de acordo com os centros de saúde. Então, a gente, quando vai, né, visitando as unidades, né, trabalhando essa questão da cardiologia, né, de controle dos fatores de risco, a gente tem que ter em mente que o paciente que passa lá no Campo Belo, São Domingos, no Valença, no Itatinga, é diferente do centro de Sousas, do Costa e Silva, né? São outras questões aí de vulnerabilidade social também envolvidas, né? E que ficou muito claro para nós também quando a gente olha o coeficiente de mortalidade por área de abrangência, né? Dos centros de saúde. E a demanda reprimida, né? Que a gente contabilizou ano a ano, né? Então a gente tinha um histórico lá de 2011, 12. E a gente foi vendo que só foi subindo, né? 1.071, 1.600, 3.600, que foi quando eu comecei na prefeitura em 2015.
Aí, em 2016, aí, a gente já tinha começado o matriciamento, aí explodiu, né? Falei, nossa, o que está acontecendo, né? Mas, por sorte, depois foi tendo uma redução, né? E em 2019, até o final de 2019, o último número que eu tinha era 617 pacientes na fila. E aí a gente tem também o histórico do matriciamento, né? A gente vê aqui, olha, aqui tá errado, desculpa. Aqui era julho de 2019, né? O e-mail do matriciamento começou aí com 35 por mês, 30, né? Às vezes menos de 10 por mês. E aí começou aqui junho de 2020, né? Que ainda aqui foi a pandemia, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2019. Janeiro, fevereiro, março, abril de 2020 já era pandemia aqui. E aí houve um aumento progressivo aí do uso do e-mail do matriciamento, né, na discussão de casos, na destinação de vagas urgentes, né, aqui da nossa poli, tá? E aí continua, mesmo abrindo os atendimentos ambulatoriais, a gente ainda observa um aumento expressivo aí da utilização do e-mail do matriciamento, também porque a gente acredita que é uma ferramenta aí também para a gente priorizar os casos mais urgentes e os casos não urgentes a gente tentar orientar para que ele não precise vir na especialidade ou só se vir só realmente depois de avaliado e discutido. De julho de 2019, aí, tinha uma média aí de até uns 20 e-mails por mês. E aí, a partir aí da pandemia, né, 2020, foi tendo um aumento progressivo do número de e-mails, né? E ainda esse ano de 2021, mesmo com agendas abertas, a gente ainda tem um número expressivo aí de e-mails todos os meses, tá? E aí aqui aquela planilha, né, que a gente separou, né, os e-mails que a gente recebeu no primeiro semestre de 2021, e aí a gente viu por unidade. Então, tinha unidade que não tinha mandado nenhum e-mail nos últimos 6 meses, Boa Vista, Caixa Pouso, Chieta, 2 só, e a gente fez essa listinha amarela para a gente prestar atenção para eles. Eu falei, vamos ver o que está acontecendo, né? Qual que é o motivo da não participação? Será que eles não sabem que tem o e-mail do matriciamento? Será que a gente não divulgou adequadamente? Então, a justificativa para as nossas visitas é justamente essa, que tinha uma heterogeneidade da participação das unidades no matriciamento via e-mail, e aí o objetivo da nossa visita era divulgar e ampliar o e-mail do matriciamento, compreender as razões da não participação e melhorar a nossa forma de trabalho a fim de ampliar o acesso ao matriciamento. Então, será que o e-mail não se encaixa em toda a rotina de todas as unidades? A gente teria que pensar em outra estratégia para que elas pudessem participar também? Então, era isso que a gente queria entender. Então, aí a gente fez aquela escolha, né? Escolhemos 2 unidades, né? Dentro daqueles quadrinhos amarelos, as que tinham menor participação. E aí a gente fez o convite, mandamos via e-mail para a unidade e para o distrito, né? Um convite aos agendadores, enfermagem, médico e o coordenador, né? Preferencialmente que estivesse presente nessa reunião, e todos os demais interessados, né? E aí a gente levaria para cada um desses diversos envolvidos um fluxo diferenciado com o matriciamento, né? A gente levou também uma mensagem da Maria Fernanda, que ela queria, olha, precisa aí reforçar os sinais de alarme na hora de encaminhar o paciente para a pediatria. A gente descobriu aí também que tinha uma falta de informação sobre como seriam os retornos na Poli 3, então a gente também levou essa informação e algumas orientações para os que seguem com a cardiologia em outros serviços também. Esse é o material que a gente levou nas reuniões, tá? Nem sempre a gente tinha um PowerPoint, na verdade a gente só teve em uma unidade possibilidade de usar computador. Nos outros eu levei uma folhinha impressa e aí eu ia distribuindo para cada um, né? E aí a gente falava primeiro para os agendadores, né? Que a gente via que a qualidade do encaminhamento era muito gritante pela atuação do agendador, né? Então tinha agendador que simplesmente escaneava a referência, conta referência e mandava, e tinha agendador que fazia o dossiê do paciente.
né? Então, manda eletro, manda referência contra referência, exames laboratoriais, raio-x, ecocardio, laudo de alta. Então, assim, já faz um dossiê do paciente, junta tudo num PDF e manda tudo para a gente. Isso é muito bom. Assim, facilita muito na nossa avaliação, né? E a gente vê assim, olha, esse paciente realmente está com tudo completo, a gente já pode dar uma vaga para ele. Então, para nós isso é fundamental. Ao passo que, se pelo menos o eletro tiver anexado ao encaminhamento, também já otimiza muito da nossa avaliação. Então, o que a gente queria reforçar nessa conversa com os agendadores é a importância do eletrocardiograma. Se você tem um encaminhamento bem preenchido, com todas as informações necessárias e o eletrocardiograma, a gente já consegue, eventualmente, decidir se é um paciente para vaga urgente e já distribuir a vaga, e aí já resolve também o paciente, já não fica o pepino na mão do agendador, né, que também o agendador fica com aquela batata quente, né? Ah, eu preciso de vaga, é prioridade, é urgente, fica o paciente lá em cima, né? Então, assim, para o agendador é importante que se resolva e para nós, com certeza, também. Então, a importância do eletro, exame mínimo, para a gente fazer uma avaliação do paciente. E a partir dessa primeira avaliação, né, o médico decidiu encaminhar, ou a partir do acolhimento, falou que o médico decidiu encaminhar, aí o médico pode decidir se é urgente, se é rotina ou não, né? Mas a gente, no e-mail do matriciamento, a gente vai falar, ó, esse aqui é um amarelo, vai ter que agendar com prioridade, ou não, esse é um verde, vamos agendar na rotina, quando tiver vaga disponível, ou esse aqui não encaminhe, faça isso, aquilo, ou preciso do elétrico, ele se não encaminhou, preciso saber se o paciente tem algum sintoma, que remédio que toma, como está a pressão, e aí a gente orienta, e aí a gente espera uma resposta aí a partir do que a gente orientou, tá? E o protocolo continua o mesmo, né? Exames laboratoriais, eletro, raio-x, e no e-mail de preferência sempre incluir o nome do paciente, data de nascimento e cartão do SUS, tá? E aqui para lembrar o e-mail do matriciamento em todos os fluxos aí. E aí a gente sugeriu até, esse material a gente vai divulgar depois, mas quem ainda não tem, imprimir, distribuir, grudar em algum lugar para que fique de fácil acesso. E aí a gente falou da parte médica, que é o próprio manual de atenção em cardiologia, que a gente já tem publicado, mas aqui tudo resumido em uma página também para facilitar o acesso, colocar no consultório, fazer uma pastinha aí de orientação para o médico, tá? Bom, os vermelhos continuam vermelhos, né? Sala de urgência, SAMU, do mesmo jeito. Se tiver sinais de instabilidade, ele não vai ficar esperando na caixinha e encaminhar via pronto-socorro. O urgente é o que pode esperar até 30 dias, mas na média aí, por uma vaga na especialidade. E aí, nesse meio tempo, quando a gente recebe um caso urgente, por exemplo, é uma dor precordial típica, vou ter que ver esse paciente mesmo, né? A vaga, sei lá, está para o próximo mês, em 30 dias. O que a gente orienta? Já prescreve um carvedilol, já dá AS, dá estatina, e o paciente está tratado, né? Ele já está começando o tratamento com o objetivo de reduzir o risco dele evoluir para um evento fatal, até, né? Então, assim, daí a importância, assim que você receber o encaminhamento, já pôr no e-mail do matriciamento que a gente consegue, pelo menos orientar. Se a gente não tem vaga naquele momento, mesmo em caso urgente, pelo menos a gente orienta e já trabalha reduzindo os riscos para esse paciente. E aí a gente coloca aqui, urgente é quem tem sintoma, dor no peito, falta de ar, ou tem fibrilação atrial, dispneia, ou é um alto risco cardiovascular, já sabe que tem doença cardíaca, está descompensado, edema, dispneia, piora, internou recentemente, foi para o pronto-socorro com descompensação, ou hipertenso, ou dor no peito, teve uma cirurgia recente, né? Fez angioplastia, fez cirurgia, ainda não passou no médico, nananã, tudo urgência. Também exame mínimo, sempre, de preferência, até no dia da consulta, já encaminhar para um encaixe para fazer o eletrocardiograma, que aí você tem o formulário de referência contra referência, pelo menos o eletrocardiograma, a gente já consegue pelo menos avaliar. Se possível, sempre no seu encaminhamento, marcar os remédios que está tomando,
e a pressão arterial no momento da consulta, que aí a gente consegue também ajudar aí na orientação de ajuste terapêutico, né? Para paciente de alto risco, a meta de pressão é 13/8, né? Então, se tiver 15, 16, a gente vai tentar otimizar os antipertensivos. Ah, é um paciente que está anginando com 90 de frequência cardíaca. Ele vai ser um candidato a usar um beta-bloqueador, um carvedilol aí que a gente gosta, uma dose baixa, aí, 6,25, pode começar uma vez por dia. Então, essas são orientações aqui que eu estou dando uma noção rapidamente, mas é tudo que a gente faz pelo e-mail. E aí você, quem recebe esse e-mail, às vezes é o agendador mesmo. Aí a gente orientou imprimir esse corpo do e-mail e entregar para o médico para tomar as providências aí, tá bom? E o ticket, quando a gente encaminha também, a gente encaminha em anexo, geralmente um PDF, a gente orienta a imprimir, orientar entregue para o paciente, né? E o paciente tem que trazer todos os exames, né, do protocolo em mãos, impresso, né? Porque a gente não tem computador nas salas aqui. Então, tem que vir com os exames em mãos, o formulário em mãos, o eletro, tudo certinho para passar em consulta, tá? E o resto que não for urgente, né, são os verdes, né? Então, quem está assintomático, quem está mais ou menos compensado, ou quem está um pouco hipertenso, mas está oligossintomático, só tem dispneia aos esforços. Então, todos esses aí da rotina, né, quem a gente já sabe, mesmo os de alto risco, mas que também é verde, né? Então, esses são que vão aguardar, e a gente tem uma média em torno de 6 meses pela consulta. E aí, nesse meio tempo também, a gente pode discutir ajuste terapêutico, né? Sabendo aí como é que está ficando a pressão, a frequência cardíaca, como é que está o eletro, o que está tomando. Aí a gente faz orientação, olha, pode aumentar tal coisa, pode acrescentar tal coisa. A gente pode ver as metas de tratamento do paciente, como é que está o LDL desse paciente, qual que é a meta de LDL, é 100, é 70, né? O que a gente pode otimizar do tratamento dele, né? É um paciente que está com dispneia, tem um stent, já faz mais de um ano que fez a avaliação, será que vale a pena a gente fazer um teste ergométrico? Então, isso tudo a gente faz via matriciamento. Então, tudo a gente vai perguntando para o clínico, né? Vamos vendo assim, tá bem controladinho, tá tendo dor típica, então não. Então, vamos fazer um teste ergométrico para esse paciente, ver como é que ele está, fazer uma avaliação desse stent. Então, coisas aí possíveis para a gente discutir por e-mail, sem que o paciente tenha que vir aqui. E os pacientes azuis são aqueles pacientes, às vezes, né, que procuram, são de baixo risco, tem alguma alteração de raio-x ou eletro, e eventualmente seriam até candidatos a fazer um ecocardio, né? Apareceu uma sobrecarga no eletro, será que ele tem hipertrofia ou não? Mas ele está assintomático, né? Então, são casos também que não necessariamente precisariam de acompanhamento na especialidade. E aí a gente, pelo próprio meio do matriciamento, a depender aí da disponibilidade de vagas, a gente já pode mandar o ticket para eles, tá? E aí a gente colocou também a questão para a enfermagem, né? E aí uma situação bastante importante, que é o acolhimento, tá? Durante a pandemia eu recebi vários pacientes, assim, realmente desolados, que não conseguiram acesso absolutamente nenhum nos seus centros de saúde, porque o centro de saúde ficou fechado para atendimento exclusivo de Covid, né? Então, assim, a orientação que eu tinha recebido, né, e até a informação que eu tinha recebido era que o acolhimento é para estar aberto, né? A gente descobriu aí que tem algumas unidades que funcionam só de manhã, ou funcionam só à tarde, porque a de manhã ou à tarde é vacina, então eles estavam com uma equipe dividida. Mas a minha sugestão é que se mantivesse pelo menos uma pessoa responsável para fazer a avaliação dos crônicos, e aí a avaliação mínima seria dos sinais vitais, né? É claro, assim, o paciente fala, eu tenho aparelho em casa, estou bem, né? A pressão está boa, tudo bem, você até pode deixar, mas tem bastante paciente que não tem nem como obter essa informação, não sabe se a pressão está boa, não sabe se a glicemia está boa, e passou aí 2 anos sem atendimento nenhum, né? Então, os sinais vitais seriam fundamentais aí nessa avaliação desses pacientes que ficaram aí sem acompanhamento, né?
E aí a gente deu algumas orientações aí baseado no que existe de recomendação, né? E aí a gente colocou, da mesma forma da consulta médica, o que poderia ser feito no acolhimento de enfermagem. Então, o paciente chegou com sintomas, ele é urgente para uma avaliação médica, né? Dor no peito, falta de ar, desmaio, tontura, inchaço, palpitação, sangramento, foi no PS, internou, fez cirurgia, ele tem que passar com o médico, assim, rapidamente, de preferência no mesmo dia, se possível, né? Tem sinais vitais muito alterados, diastólica acima de 120, a gente está colocando aqui situações extremas, né? Frequência menor que 45, marco 110, uma glicemia acima de 300, saturando menor que 90%. Então, são casos aí urgentes, urgentíssimas, né? Por outro lado, você atendeu no acolhimento, não tem queixa, eu tenho doença do coração, já tive um infarto, mas eu tô bem, tô caminhando, tô tomando meu remédio, tô controlando minha pressão, ok, ele pode esperar um pouquinho pelo agendamento da sua consulta de retorno. Aí a gente colocou aqui, ele tá bem, mas tá hipertenso, 18 por 11, tá meio bradicárdico, né? Glicemia mais ou menos, assim, olha, talvez a gente marcar, não esperar 3 meses para rever esse paciente, marcar para a próxima semana, máximo no próximo mês, ver se ele já está tomando os remédios que deveria estar tomando, que às vezes é só uma questão de orientar o que ele já está prescrito, né? Então, usar realmente o acolhimento como uma forma de otimizar o tratamento desse paciente, e com isso você vai evitar que ele vá parar no pronto-socorro, que ele descompense, que foi o que mais a gente viu aí durante a pandemia. O paciente descobrindo que tem insuficiência cardíaca, descobrindo que tem doença do coração quando infarta, né? Fora os que morreram, né? Nessa pandemia, enfim. Mas aí a gente tentar usar o acolhimento também para definir aqueles que são urgentes, urgentíssimos amarelos, para uma avaliação clínica, dos verdes, que pode esperar aí alguns dias, tá? E a rotina, talvez, aí para o próximo mês, né? Quem está mais controladinho, não tem nenhum sinal de descompensação, não tem sintomas, reforçar a questão da medicação, né? Reforçar a aderência, reforçar o autocuidado, né? Estilo de vida, enfim. E, na medida do possível, retomar aí o cuidado do hiperdia, né? E os vermelhos, do mesmo jeito aí do fluxo dos médicos, né, continua sendo vermelho, encaminhamento via pronto-socorro SAMU. Aí, aqui uma orientação, né, para o pessoal da pediatria, né, quando mandar o e-mail, não mandar só sopro a esclarecer, por favor. Escrever se é um paciente como é que foi a gestação, se é um baixo peso, se é prematuro, se tem outras condições aí que compliquem o caso, que aumentem a probabilidade dele ter doença cardíaca, né? Se a criança mama e cansa, se tem cianose, se não tá ganhando peso, né? Então, se tem alguma outra malformação, né? Se tem algum outro sinal de insuficiência cardíaca, tudo isso para quê, né? Principalmente no pico da pandemia, como é que a gente vai tirar uma mãe, uma criança, botar dentro do ônibus para vir em consulta? Então, realmente, para a gente tentar vir o que realmente não tinha jeito da gente, assim, deixar esperando, né? E na situação atual, claro que uma situação um pouco melhor, né, do que a gente já enfrentou em 2020, mas ainda assim seria bom a gente evitar o deslocamento desnecessário dos pacientes, tá? Para quem é da Policlínica 3, os pacientes que já fazem acompanhamento, mudou a forma de agendamento dos pacientes aqui, não é feito mais agendamento na secretaria, é feito pelo 160. As vagas aqui são abertas a cada 2 meses, mais ou menos, né? E aí o prazo de manutenção de vínculo é de 2 anos, e não é mais de 1 ano, também foi estendido por conta da pandemia, tá? Então, basta o paciente ligar no 160, fornecer os dados pessoais e falar ao médico que ele quer marcar, e o agendador vai falar a dia e a hora da consulta, tá? Eu acho que basicamente é isso. A gente já tem dificuldade, tem relato aí de grande dificuldade, né, de agendamento, mas realmente, neste momento, é a forma que temos. Casos urgentes, pacientes que estão descompensados, que tentaram vaga no 160 e não conseguiram,
a unidade pode mandar um e-mail para nós, explicando o caso, com os dados do paciente. A gente tem vagas urgentes que não são agendadas pelo 60. Aí é uma avaliação da enfermagem, nossa, do matriçamento, do próprio médico, que define a utilização dessas vagas urgentes. E a gente, no matriciamento, a gente consegue, aí baseado nos dados clínicos, é um paciente que está descompensado, enfim, a gente agenda a vaga urgente e manda o ticket por e-mail, tá bom? E para outros ambulatórios, a notícia que eu tenho, aí se quem tiver mais informações quiser contribuir depois, é que o ambulatório do Ouro Verde está aberto e que pacientes egressos, né, que tinham segmento no Ouro Verde podem solicitar retorno lá. E aí a gente tem um problema, né, que, eu não quero ir mais no Ouro Verde, eu quero acompanhar em outro lugar. E aí a gente recebe um paciente já com histórico gigantesco aí de intervenção, de cirurgia, e não tem um relatório sequer, nada, nenhum escrito, uma linha sobre o relatório de cirurgia, exames prévios, nada. Então, isso a gente acha contraproducente. Então, o paciente perde toda a informação prévia, de segmento prévio. Eventualmente, a gente vai pedir exames novamente, às vezes exames que não seriam necessários serem solicitados, né? E fora que isso compromete o nosso segmento, né? Então, ninguém sabe, o paciente não sabe, perdeu, molhou, foi para enchente. A gente precisa, pelo menos, que o serviço anterior forneça um relatório, né, do que tem esse paciente, os últimos exames, e, se possível, né, cópia do prontuário, né, também para dar seguimento aí ao atendimento do paciente. Mas isso tudo via fluxo de agendamento normal, vai ser um caso novo, ele vai trazer, como se ele tivesse mudado de cidade, vai trazer o relatório dele de acompanhamento prévio e a gente vai retomar o acompanhamento dele, tá bom? Mas os pacientes que já têm vínculo em outro serviço, a gente orienta que ele volte para o serviço que já tem vínculo, tá? Bom, agora, segunda parte, a Mariana vai trazer como é que foram as conversas, tá, nos centros de saúde, e depois eu volto para ponderar os potências e fragilidades. Olá, voltei. A gente colocou a análise, né? Mas assim, depois de cada reunião, a gente voltou conversando, parou um momento também do dia para poder entender melhor também o que tinha acontecido, como tinham essas conversas, e a gente pensou em alguns pontos, assim, mais para compartilhar como foram essas visitas presenciais, né? Bom, como a Sheila disse, a gente tentou ir em 2 centros de saúde de cada distrito. A gente foi, né, em 2 da Noro, da Sul, da Norte, da Sudô, e da Leste a gente foi em um centro de saúde. E a proposta, quando a gente chegou nas reuniões, foi muito o que a Sheila apresentou para vocês, foi o que a gente também foi conversando com as equipes, né? Então, foi uma apresentação da proposta, que já está em curso do matriciamento via e-mail, e do material didático, né, que foi baseado no Manual de Atenção em Cardio de 2016, né? Então, o objetivo era ampliar o acesso via e-mail para discussão de caso, né? Então, principalmente as unidades que acessavam um pouco, qualificar essa classificação de risco para que os casos mais graves não ficassem esperando na fila e também fazer essa questão do vínculo com as equipes, né? Que eu acho que é uma coisa que é importante e que é difícil, né? Da especialidade com a atenção básica. Como que a gente pode ter mais vínculo entre os profissionais, como a gente pode conversar mais, trocar mais, para que isso tenha resultado no atendimento do paciente, né? Por isso que a gente pensou também em presencial, né? O matriciamento via e-mail, ele estava acontecendo de uma forma legal, ele estava sendo bem acessado por muitas unidades, mas como a Sheila já tinha esse histórico de ter ido, né, antes da pandemia nas unidades, a gente pensou que talvez seria um momento de retomar, de ter essa presença, de conversar, conhecer as equipes, as pessoas, né? Dar rosto para os nomes, assim, né? E também de conhecer um pouco a realidade das unidades, onde ela fica. Então, a gente foi até elas, ver também essa questão de conhecer o território, como é para o paciente acessar. Então, essa foi um pouco a ideia, né? E aí, as equipes, assim, de forma geral,
cada uma teve um posicionamento, né? Acho que muito reflexo de como elas já estão estruturadas no dia a dia, como elas se organizam para o processo de trabalho, é um pouco o que elas mostraram para a gente na reunião de matriciamento, né? Então, algumas unidades não expressaram nenhuma dúvida, falaram que o apoio que já existe está satisfatório, não perguntaram muitas coisas e também não propuseram coisas novas. Outras equipes estavam muito ansiosas, né? Tinham muitas perguntas, mesmo antes da nossa apresentação. Tinham muitos que não tinham conhecimento do protocolo, esse protocolo de 2016, então para alguns foi novidade. E também não era liso na mesma unidade. Então, na mesma unidade, tinha pessoas que conheciam o protocolo, geralmente os agendadores, e aqueles que não conheciam, né? Que tem a ver com essa qualificação do encaminhamento que a Sheila falou. Teve um momento também das queixas do que não tem, né? Que a gente chamou disso, mas é no sentido da gente estar falando do matriciamento da cardio e as pessoas aproveitarem esse momento também para falar das dificuldades, do que não tinha, do que elas precisavam. E também uma queixa em relação ao encaminhamento ser muito burocrático para algumas pessoas, para algumas equipes, muito protocolo e pouco retorno dos especialistas, né? Que é algo também que a gente está pensando e como rever e avançar nisso, né? Então, surgiram várias dúvidas, né? Algumas a Sheila já foi sanando enquanto ela foi explicando, em relação a questões mais técnicas mesmo, né? Necessidade de eletro para encaminhamento, é o exame mínimo necessário, né? O fluxo para obtenção de laudo para eletro, e aí foi explicado, requisitar por e-mail, é importante justificar o pedido, né? Se ele é pré-operatório ou para que seria, porque tem essa preocupação de não realizar laudos para eletros normais. Dúvidas, né? O encaminhamento via Vagasol também é necessário enviar e-mail? Então, faça as duas coisas. E a gente dizendo que sim. Que ambos os fluxos são possíveis e a vantagem do e-mail é que durante o processo de encaminhamento é possível esse apoio, né? Que é auxiliar na classificação de risco através da discussão de casos e também quais condutas já podem ser tomadas na própria unidade antes que o paciente chegue. Outra questão também que as unidades apontaram foi os encaminhamentos para outros serviços devido à pandemia. Então, durante a pandemia, alguns pacientes se desorganizaram em relação aos atendimentos, perderam o vínculo ou acharam que tinham perdido o vínculo, porque na verdade foi ampliado para 2 anos, né? E voltaram às unidades básicas para pedir um novo encaminhamento. E às vezes era encaminhado para um outro local, né? Ou para o AME, ou para o CHOV, e aí perdia essa continuidade que ele já tinha no serviço. Tempo de validade de exames, que é de 6 meses, tempo de resposta do e-mail, que é em torno de 7 dias, fluxo de pacientes de encaminhamentos para pacientes que perderam convênio, que foi algo que algumas unidades citaram bastante, né? Com a pandemia, o desemprego, as pessoas perderam convênio, voltaram para as unidades e gostariam de um atendimento com cardiologista, que é o que acontece nos convênios, né? Assim, aí fomos explicando um pouco as diferenças e do quanto a unidade básica pode cuidar de algumas coisas que geralmente no convênio é o cardiologista. E também uma coisa muito frequente foi o matriciamento com outras especialidades, né? Assim, principalmente a neurologia. Então, quando a gente falava também que estamos na Poli 3 e que aqui também tem um ambulatório de neurologia, as pessoas falaram bastante, né, dessa dificuldade para encaminhar para neuro, se é possível um matriciamento e como que podemos avançar nisso. E uma coisa que apareceu que foi bem interessante que diz muito desse distanciamento em especialidade e atenção básica, né? Então, os profissionais, eles perguntaram sobre a contrarreferência, né? Eles gostariam de uma resposta antes que o paciente recebesse alta, né? Então, é feito o primeiro encaminhamento, o paciente vem para cá e muitas vezes a unidade não consegue monitorar e o paciente fica mais perdido, né? Não sabe se veio ou se ele veio, que exames que foram pedidos, qual que é a avaliação do cardio. E assim, é difícil, não é possível nesse momento, principalmente por a gente não ter o prontuário eletrônico, né? Fazer uma contrarreferência de todos os pacientes que vêm por uma primeira consulta, né? Ela é obrigatória, ela é feita na alta, isso com certeza. Mas casos específicos onde tem algum caso que a equipe queira saber sobre o paciente, dá para pensar na conduta da unidade. É possível discutir o caso, é possível solicitar relatório via e-mail e tentar acessar de alguma forma para que esse diálogo aconteça.
Nessa linha, né, as equipes gostariam de conhecer os profissionais não, os pacientes que fazem acompanhamento na policlínica, né? Então, assim, eu queria saber todos os pacientes de cardio da minha unidade que estão em acompanhamento. E aí também é uma dificuldade nossa, principalmente por conta do prontuário ser no papel, né? Pacientes que pedem receita e solicitam renovação no centro de saúde, as equipes não têm informação, de novo, sobre como é o cuidado dele aqui, né? Então, o paciente pede a receita, quer que renove, mas o prontuário dele lá é diferente do prontuário daqui. Então, a gente também deixou aberto esse contato via e-mail ou outros meios possíveis para poder solicitar as informações necessárias. A importância do acolhimento da enfermagem para a verificação de sinais vitais e auxílio da classificação de risco. Isso foi uma das questões que a Sheila apontou, né, durante o matriciamento, pensando na questão da enfermagem, né? Mas acho que é importante também a gente colocar que as nossas visitas foi no momento, né, de pandemia, né, onde as equipes tentaram se reorganizar ali para nos receber, no momento que o centro de saúde estava lotado, né, e assim, em alguns momentos era campanha de vacinação, né, então as equipes demonstraram uma sobrecarga devido ao excesso de demanda e campanha de vacinação da Covid, né. Então, não é igual o acolhimento e o funcionamento das unidades, né? Tem unidades que conseguiu se organizar, tendo que dividir períodos ou horários específicos para acolhimento, outras acolhimento e agendamento de consultas diante de demandas clínicas específicas. O controle da PA e glicemia também não era feita para todos os pacientes que chegavam no acolhimento, mas por conta de sintomas, algo mais pontual. Alguns locais conseguiram manter o mesmo fluxo durante a pandemia, mas foi pouquíssimos, assim, foi poucas equipes que conseguiram. Nisso também tem a questão, né? O eletro, como ele é um exame mínimo para ser enviado, tem uma dificuldade das unidades em relação a isso. Apesar de ter o eletro, tem uma questão importante, que é a ausência de funcionário e falta de espaço físico na unidade, né? Então, a sala do eletro, muitas vezes, ela é utilizada para atendimento da saúde mental, do nutricionista, ou atendimento clínico mesmo, e aí o eletro acaba tendo uma agenda específica, num dia específico, e às vezes fica difícil esse exame ser feito tão prontamente, né? Uma outra questão que a gente abordou, né, foi em relação à chegada dos NASFs, né, foi tentar entender quais eram as equipes NASFs que chegaram nas unidades, como estava sendo pensado esse processo, né, de atuação, e como também a chegada do NASF, ela é recente, né, ela está sendo estruturada melhor agora, então a gente viu que tem uma confusão ainda entre os profissionais de poder conhecer o NASF, quem são esses profissionais, até porque tem uma questão profissionais que são NASF via prefeitura, tem um complemento que muitas vezes é feito pela residência, né? Então, a gente percebeu que é uma relação que ainda está em construção na própria unidade, né? Então, para a gente que é de fora, ficou difícil em alguns momentos entender um pouco como estava essa organização, porque eu acho que na própria unidade ainda é algo que está sendo construído, né? Mas todas as unidades disseram que qualquer demanda para avaliação e conduta de saúde mental ou outras demandas, né, específicas do NASF, eles pedem para ser enviados por e-mail, que é o meio mais fácil de poder ser visto e compartilhado entre as equipes, as reuniões de equipe posteriormente. E é isso, né? Assim, durante a própria reunião, a gente foi vendo algumas diferenças entre as equipes, né? Teve algumas equipes, enquanto a gente conversava, discutia alguns casos, elas começaram a se organizar e articular fluxos internos, né? Então vamos criar uma pastinha para poder tirar xerox dos exames, poder pensar no encaminhamento do paciente, como a gente não perder esse paciente que foi encaminhado para cardio. Enfim, acho que assim, tem várias especialidades, né? Então, se a gente for pensar que fazer isso com todas, claro que não é possível, por vários motivos, né? Mas acho que teve um intuito das equipes de, já que a gente está falando da cardio, do matriciamento da cardio, vamos começar por aqui, vamos começar a organizar por aqui então. O grupo de WhatsApp do Distrito Sudoeste, né, ele foi lembrado por vários profissionais da Sudô como uma ferramenta de comunicação efetiva, né, que consegue trocar várias informações, é um grupo que funciona. E a gente viu que cada equipe se organiza para cuidado dos crônicos com diferentes ações, né? Algumas unidades fazem pela renovação de receita, consulta individual, uma planilha para classificar o risco e monitorar,
grupos multidisciplinares com NASP, grupo de crônicos, grupo de crianças, grupo de caminhada, grupo de consciência corporal, com artesanato, mulheres. Claro que na pandemia todos os grupos foram suspensos, né? Então as pessoas também estavam se reinventando para também pensar como cuidar desses pacientes de uma forma individual, mas também que seja efetiva. Mas existia uma proposta de algumas unidades de retomar os grupos assim que for possível, né? As nossas ofertas, né, depois de conversar com as equipes, era no intuito de facilitar essa comunicação e também estreitar o vínculo. Então, foi ofertado acesso via e-mail, apoio para avaliação e conta dos casos, então, discutir alguns casos, fazer atendimento compartilhado, se for o caso. Para os clínicos, né, que às vezes seguem com alguns casos crônicos no próprio centro de saúde, mas têm alguma dificuldade ou querem alguma conversa, né, com o especialista. Foi proposto também encontros via Google Meet. Então, a gente fez algumas propostas para as unidades que a gente foi. E ficou também de cada uma se organizar e poder entrar em contato com a gente para poder organizar e começarmos esse trabalho assim que for possível, né? Acho que é isso por enquanto, né, que a gente pensou. Bom, vamos lá. Então, assim, a partir toda essa análise, né, na verdade, que a Mariana fez, né, dessas nossas conversas, né, e a gente conseguiu pensar em algumas potências e fragilidades. Eu achei que seria interessante a gente trazer para discutir mesmo, tá? Bom, a gente viu aí a questão dos agendadores, né? Os agendadores são super proativos, os agendadores profissionais, né? Já sabem tudo, sabem protocolo, estão descolados aí, sabe que tem que mandar e-mail. Então, já o próprio agendador questiona se o médico pediu eletro, raio-x, exames de sangue. Na hora que encaminha para o cardio, não pediu? Então, volta lá, pede o exame, depois você me traz, né? Tem alguns agendadores que já sabem que vai precisar do eletro, então já encaminha para fazer o eletro, já providenciam e já anexam esse exame ao encaminhamento. Tem alguns agendadores que já ficam na sala do eletro, então ele mesmo falou, então eu já vou fazer o eletro. Então já pula várias etapas aí desse processo, então ajuda bastante. E aí tem aqueles que já sabem, olha, esse aqui está com X no amarelo, a gente vai ter que ver com o distrito, vamos caçar uma vaga, vai na repescagem, manda e-mail para o matriciamento para a gente priorizar esse encaminhamento. Por outro lado, a gente tem aqueles que são os provisórios, né? Aquele que era técnico, era, sei lá, de outro setor, e aí o agendador oficial aposentou e ficou com a batata quente, não sabe o fluxo direito, não sabe como fazer. Então, aí, isso é uma fragilidade, uma coisa que seria importante que tivesse bem amarrado, né? Sempre ter um mais experiente, trabalhando junto com o que está aprendendo, para poder aprender toda essa rotina aí dos agendamentos, né? Que é uma parte bem importante. Conhecer o e-mail do matriciamento, então, talvez deixar no setor da especialidade, deixar escrito, pacientes da cardio, ou aquele mesmo fluxo que a gente fez, deixa grudado lá para quem for fazer essa função de agendador, saber o fluxo. E saber o e-mail do matriciamento. E sempre saber que não pode ficar deixando aí os amarelos esperando. Então, às vezes a gente recebe encaminhamento amarelo que não passou por avaliação de ninguém de 3, 6 meses atrás, e por sorte não era amarelo, né? Então, tudo bem. Mas podia ser. Né? Então, alguns a gente poderia ter resolvido, enfim. Né? Então, é importante pensar nos agendadores também. Aí tem aquela coisa do pessoal que gosta de falar assim, esse não tem, isso é difícil, né? Acabou, não tem mais. Então, assim, todo mundo tem um jeitinho. Então, o jeitinho que a gente descobriu, não tem scanner, fotografa com a câmera do celular, manda por e-mail, aí anexa no e-mail do matriciamento. Às vezes o próprio médico já sabe que tem e-mail do matriciamento, já fotografa na consulta, fotografa o eletro, fotografa os exames, o relatório, anexa no e-mail, já escreve no corpo do e-mail o texto e manda, né? Eu tenho dúvida, não sei se é para encaminhar, então já manda a dúvida, né? Já anexa o e-mail, né?
E, por exemplo, não tem o eletro. Poxa, vamos ver se a outra unidade aqui perto pode, né, atender esse paciente aqui que precisa ir para o cardio, né? Então, assim, evitar, né, de ficar aí paralisado aí nas dificuldades, né? Então, não tem scanner, não tem tempo, dá trabalho. E o Ouro Verde, o PUC não tem mapeamento. Não tem. Então, assim, temos aqui na Policlínica, né? Ninguém manda contra-referência. Bom, a gente está tentando, aqui da nossa parte, a gente consegue ajudar. E o mapeamento da neuro, né? Falei assim, gente, nós somos da cardio, então conseguimos ajudar na cardio. O acolhimento, né? Então, assim, a gente falou aí bastante da importância dos sinais vitais, e aí apareceu em uma unidade usar o medidor automático, né? Então, também uma possibilidade, puxa, eu não tenho gente para ficar vendo a pressão, deixa o medidor automático, o próprio paciente vai lá e mede, né? Anota, ou chama, tá alta, vamos ver direitinho se é isso mesmo, né? Então, já pelo menos adianta, né? Agiliza aí o processo. Usar o acolhimento para priorizar os descompensados, os de mais alto risco, os sintomáticos, né? Ser um acolhimento ativo, uma enfermagem que está envolvida no cuidado do paciente complexo. Existem enfermeiros que mandam para nós também discussão de caso, tenho dúvida, às vezes tem dificuldade que o clínico não gosta muito, não quer mandar, então o próprio enfermeiro pega, manda o caso. Então, assim, isso é bem bacana, tá? E os grupos, né? Na medida do possível, a gente tem uma unidade que falou para nós que estava aberto, a pleno vapor funcionando, e isso ajuda muito, dá uma outra cara aí no cuidado do paciente. E aí, o acolhimento inativa, né? A gente quer que ele saia dessa inatividade, né? A partir de agora, né? Conforme for possível a reorganização das equipes, né? Avaliando sinais vitais, enfim, evitar de, por exemplo, paciente grave, fala assim, eu acompanho na policlínica, tá? Então vai lá. Então, assim, a gente não tem acolhimento aqui, né? A gente atendimento ambulatorial, então os pacientes, eles vão procurar acolhimento nas unidades básicas, né? E aí a gente está aqui aberto para discutir, fala assim, seu fulano veio aqui, você pode agendar uma consulta mais rápida para esse paciente? Podemos, né? Mas uma atitude, assim, que não ajuda e até deixa o paciente confuso, é mandar vir aqui e ver se a gente consegue vê-lo, né? Esse seria ruim para ele e para o nosso fluxo de atendimento, que a gente não tem acolhimento também, assim, né? Basicamente é isso. Bom, da saúde mental, né? A gente teve uma boa, assim, receptividade, né? Então, casos que fossem necessários, a gente entrar em contato, ficaram abertos, né, para a discussão via e-mail. Mas, por outro lado, a gente tem notícia, né, dos nossos pacientes que só passam e renovam a receita, não passam por avaliação clínica e fica eternamente aí com as mesmas medicações, as mesmas queixas, as mesmas situações. E dificuldade também para o acompanhamento psicológico, né? Acaba sendo muito medicalizado, e principalmente agora nessa pandemia, né? Não tem grupo, não tem com quem falar, as pessoas muito angustiadas, ficam assim, chegaram com os nervos aí aos pedaços para nós, assim, alguns pacientes meus, né? É muito difícil. E dos pacientes crônicos, né? Então a gente sabe que a gente amplia, né, a possibilidade de cuidado compartilhado do crônico com o matriciamento. Os que eram da poli já ainda persistem com o vínculo se a consulta foi até 2 anos, né? A gente tem essa dificuldade dos que receberam alta ou que perderam o vínculo de outros serviços, né? E aí é aquela coisa, seria bom que voltasse de onde já tinha vínculo, né? E aí alguns pacientes que a gente teve notícia também do AME, pacientes crônicos de alto risco, que passaram por consulta, mas não tem uma perspectiva de segmento. Eles passaram por consulta, não vai fazer nada, tipo, não vai fazer CAT, não vai operar, alta, marca uma nova consulta em 6 meses, né? Então, também é uma coisa para a gente pensar aí que vamos fazer.
Bom, ponderei aqui no final, a Mariana tinha me alertado que a gente não apontou nossas falhas, então vou apontar as nossas falhas também. O que podemos? A gente pode orientar ajuste terapêutico, a gente pode orientar a investigação complementar, a gente pode ofertar vaga de consulta, teste ergométrico, ecocardiograma, podemos cuidar de um paciente grave que não pode vir ou não quer vir aqui na especialidade, a gente pode dar contrarreferência de paciente aqui da Poli, a gente pode ser porta de entrada para paciente em cuidado compartilhado que descompensa. O que a gente não consegue? A gente não tem contato com o serviço de cardiologia, PUC, CHOV, AME, Unicamp. Nem sempre a gente tem vaga, então o pessoal às vezes acha estranho, né? Ah, teve um dia que eles já deram vaga. Não. Depende muito do que a gente tem de disponível. Por exemplo, agora a gente está zerado de ecocardio. Não temos nada de ecocardio. Temos teste ergométrico, então a gente vai trabalhar com o que tem. Nem sempre a gente tem vaga de consulta. E nunca temos router e mapa, é uma fila imensa, ficou em demanda reprimida para nós por muito tempo, então a gente não tem como pedir esses exames pelo matriciamento, só pacientes aqui da Poli que vão ficar em fila também. Não conseguimos fazer uma avaliação boa sem pelo menos um eletro, então mais ou menos a gente não tem bola de cristal. O eletro, ele mais ou menos nos dá uma ideia boa aí do coração e de alterações mais graves. Então, ajuda bastante. Não temos ESUS, não temos prontuário eletrônico. Às vezes acontece, também não consegui colocar, não coube aqui. Às vezes acontece de a gente fazer uma discussão, tem algumas vezes que uma começa a discussão, outra termina, porque a gente se divide aqui na reveza, né, no e-mail. Então, às vezes eu respondo e-mail da Ana Cristina responde e-mail meu. Então, às vezes pode ter uma confusãozinha, então, às vezes atrapalha um pouco, mas a gente faz, assim, tudo dentro do possível para que fique claro e que o paciente receba uma boa assistência. Acho que é isso. Acho que só uma partezinha final, Mari, se você quiser falar um pouquinho de como é que é o trabalho e a nossa perspectiva do trabalho aqui. Bom, a gente tem pensado, né, com a equipe multidisciplinar presente aqui na Poli, qual seria nosso processo de trabalho, a nossa atuação. E uma das frentes seria o grupo do coração, né, que é um grupo que a Sheila iniciou, né, antes da pandemia, num formato com algumas técnicas de enfermagem para poder, acho que numa perspectiva mais de educação e saúde, né, assim, né, Sheila? Acho que essa é um pouco a proposta inicial. E aí, com a pandemia, e aí eu entrei nesse período depois, a gente não ia fazer grupo, então a gente começou a atender esses pacientes individuais, que é o que a gente tem feito agora, mas sempre no sentido do atendimento multi, de poder atender cada especialidade, né? Poder fazer o atendimento, a gente poder discutir o caso e pensar nas estratégias para cada caso, né? Então, no caso da cardio, a ideia é poder atender esses pacientes que são mais complexos, que têm um alto risco cardiovascular, e com o adoecimento do núcleo, né, seja do núcleo da psico, da TO ou da físio, ele está associado a essa questão, né, do ambulatório que o paciente faz parte aqui, que é um atendimento que ele vai receber aqui, que ele não vai receber na atenção básica, né, então é isso que a gente está tentando instalar e dar continuidade aqui na Poli. Então tem essa proposta, né, de fazer mais para frente, né, os grupos com algumas demandas específicas, né, que a gente for identificando que tem uma demanda por parte dos pacientes, grupo de pós-cirurgia cardíaca e tudo mais. Tem uma questão que a gente colocou, né, até pelo que eu falei da relação dos NASFs, né, de estar sendo construído essa relação ainda com as equipes de referência no centro de saúde, como seria possível a gente estreitar nossa relação, né? De algumas especialidades específicas, que a gente identifica algumas demandas dos pacientes aqui, mas que a gente avalia que o atendimento dele teria que acontecer na unidade básica por alguns motivos, né? Pensando na territorialização, num cuidado que ele vai se ampliar ainda mais com a gente, com o mercado de saúde, com a visita domiciliar, pacientes que vão demandar outras questões que a equipe de saúde da família vai poder proporcionar, né? Principalmente na questão da continuidade do cuidado. Então, o paciente está aqui na Poli para o momento mais difícil, né, de crise e de intensificação de sintomas, mas como depois desse período ele poder voltar de uma forma que ele consiga dar continuidade na unidade.
Que eu acho que é isso, né? Que tem sido o papel também da equipe multi, de como a gente qualificar essa contra-referência junto com os profissionais aqui do ambulatório. Bom, princípio, nossos planos aí para 2022, né, seria retomar nossas visitas presenciais, reforçar e apoiar o cuidado compartilhado do paciente crônico, tentar, assim, entender melhor o NASF, né, estreitar nosso relacionamento de alguma forma e trabalhar junto com a equipe multi na contra-referência qualificada, né, dos casos mais complexos, né, que eventualmente são da saúde mental ou precisariam de um suporte da físio, né, como conseguir aí que o paciente consiga avançar aí no seu tratamento. E o objetivo sempre nosso é de autonomia do paciente, né? Então, aqui a gente reforça, né, que o paciente, olha, se não fizer atividade física, se não vier na físio, é daqui para a cama, né? Então, a gente fala assim, ó, tá difícil agora para andar, tem dor, isso pode melhorar. Então, a gente coloca pelo menos o paciente em movimento. E aí, se a gente perde, né, essa sequência, o paciente desanima, fala assim, é difícil. Então, assim, tudo isso para tentar que o nosso trabalho não se perca também, né? Então, não adianta a gente começar um trabalho bom, tirar o paciente do imobilismo, fazer o paciente olhar para questões internas dele, da infância, da vida, e aí ele chega e não consegue botar, assim, seguir adiante, né, nesse projeto que ele começou, né? Então, para nós seria fundamental aí que a gente buscasse aí essa continuidade do cuidado, né, para que o paciente aí para frente não infarte, não tenha um AVC, né, não aumente aí os custos de cuidado para a saúde, para a família, né, de cuidados, enfim. E é isso. Eu queria saber aí se a Carol, ela está sem áudio, se ela quer vir aqui para falar umas palavras. Bom, gente, bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, no final aí a presença de todos, né, agradecer a Sheila e a Mari. Eu tenho conversado bastante com elas e acho que este é o momento, né, da gente estreitar mesmo, né, os laços dessa articulação mesmo, né, atenção secundária, atenção primária, aproveitar esse momento para a gente estreitar a relação com os NASFs também, para a gente qualificar mesmo esse acompanhamento, né, dos nossos pacientes, de um entender as fragilidades do outro, né? A gente entende que a atenção primária, neste momento aí de pandemia, das vacinas, passou por um período de fragilidades, né? Nós também na atenção secundária temos as nossas fragilidades, mas eu acho que é o momento, né, de um entender o outro e a gente construir algo aí junto para fortalecer, né, a saúde pública, fortalecer o cuidado continuado dos nossos pacientes, fortalecer a questão da prevenção, que eu acho que isso é uma coisa que a gente até discutiu na última reunião do Sul, né, dos indicadores aí, principalmente relacionado aos pacientes hipertensos. Então, acho que convido a todos aí para a gente aproveitar essa oportunidade, para a gente melhorar e qualificar mesmo, né, os nossos atendimentos. Eu não sei se... E agradecer mesmo a todos o empenho. Sei que a gente atravessa aí um momento, né, delicado, mas acho que a gente tem tudo para crescer e construir juntos. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Estava acompanhando, mas estava sem áudio aqui na Poli, no meu computador. Acabo ficando sem áudio, sem câmera, mas estou aqui ouvindo vocês. Olá, meninas. Posso falar um pouquinho? Aqui é Rita, do Apoio da Sudoeste. Oi, gente. Olha, primeiro eu queria agradecer tudo, sabe, assim, nossa, é um grande diferencial a equipe de cardio, a Carol, por toda essa iniciativa aí com as meninas. Hoje, graças a Deus, a Sudoeste, nossa fila está zerada, exceto o ECO, que nós temos vários casos, né, para serem encaminhados. Mas, assim, acho que qualificou o grupo de WhatsApp também, acaba ajudando o pessoal por demais. O fluxo também a respeito
a respeito do eletro, quando realmente o profissional tiver dificuldade, achei ótimo, né? Ou pré-cirúrgico. Então, só agradecimentos aí, que a gente continue, se Deus quiser, 2022 melhor ainda do que estava. Agora, a questão, eu entendo bastante essa questão que a Sheila coloca em relação à questão da desassistência que acabou acontecendo dentro dos centros de saúde. Mas, infelizmente, vocês sabem, não foi uma vontade da unidade, mas sim que realmente não tinha gente para colocar em todas as escalas. E aí, acho que acabou priorizando realmente naquele momento o Covid. Mas agora, se Deus quiser, vamos ver se as coisas melhoram e a gente consegue cuidar desse paciente aí crônico. Obrigada, viu, meninas? Parabéns. E parabéns a todos os agendadores, porque se a Sudoeste hoje está zerada, é graças a agendadores super guerreiros que conseguem ir aos clínicos que participam aí dos matriciamentos. Obrigada. Eu sou Fernanda, do apoio do Distrito Sul, e queria parabenizar o trabalho da equipe da Cardio aí. Eu estou no apoio há bastante tempo, antes da chegada da Sheila, né, na Poli, acompanhava esse matriciamento que a gente fazia junto com o Gula, com as unidades. Com a chegada da Sheila e as outras meninas, veio essa proposta desse matriciamento, no momento que a gente tinha uma demanda remida imensa de cardio, como a Sheila colocou bem, assim, tinha alguma coisa desqualificada nessa demanda reprimida, que pacientes graves ficavam aguardando muito tempo, e esse matriciamento veio caminhando, foi a passos lentos, com muita insistência da equipe da cardio da Poli, e hoje a gente chegou nesse ponto em que, como vocês colocaram, Sheila e Mari, ainda tem desafios para poder enfrentar. A pandemia foi um momento bem difícil, porém a gente conseguiu chegar nesse momento que a gente não tem mais demanda reprimida, principalmente para os casos de maior gravidade, que são discutidos no matriciamento. Os casos que estão na unidade estão em acompanhamento mais adequado após a discussão do matriciamento. Então, eu queria parabenizar a equipe da Poli, falar que é um prazer ter participado e acompanhado esse processo, e parabenizar também as equipes das unidades, que aceitaram esse processo, abraçaram e tiveram disponíveis para mandar os e-mails, para poder pedir um matriciamento, que aguentaram a gente do distrito, falando, não, esse não vai agendar, que não passou com matriciamento, volta para a unidade para poder passar por matriciamento. Mas foi um processo de construção e que hoje a gente já está colhendo muitos frutos, e só relembrar que a gente começou com esse processo agora na endócrino também, para todas as unidades, dos encaminhamentos serem todos encaminhados para o e-mail da endócrino da Poli 2, para avaliação e agendamento após o matriciamento, seguindo muito o exemplo da experiência exitosa da Cardio. Então, parabéns à equipe da Poli, parabéns à equipe das unidades, como a Rita falou, os agendadores, que também têm muita paciência quando chega o encaminhamento para Cardio, que está faltando exame de protocolo, devolver para o profissional para solicitar o protocolo, orientar que precisa passar no matriciamento, correr atrás dos dados para colocar no matriciamento. Eu acho que é um trabalho muito bonito, que está tendo resultados e que a gente deve persistir nesse modelo. É isso, meninas, parabéns. Gente, bom dia. Eu sou a Lênia, sou médica sanitarista e acupunturista aqui do NASP, do DIC 3 Aeroporto. Eu não vou ligar a câmera, porque se eu ligo a câmera, a internet cai. Né? Então, dentre as fragilidades aí, aliás, a apresentação magnífica, né? Como sempre, vocês dão um show e vocês são muito parceiras. Eu também, né, quero agradecer, acho que a gente não cansa de agradecer vocês, porque tendo colegas especialistas, né, que têm esse olhar e essa humanização, eu diria, a gente se sente menos perdido, né? Menos desvalorizado, menos jogado, assim como o paciente também, né? Mas eu acho muito interessante a proposta de vocês, de se aproximar do NASP, me coloco à disposição para estar perto dessa aproximação, que todo mundo ganha, inclusive na forma de fazer matriciamento, né? Que ainda é bastante difícil, principalmente no contexto atual,
né? Foi muito interessante a abordagem que vocês trouxeram e ajuda a gente até a pensar as nossas fragilidades também, né? Eu acho que de principal talvez tenha para nós agora essa dificuldade de retomar a atenção primária, né? O papel da atenção primária, porque o NASF ele não vai funcionar se a PS não estiver fortalecida, né? Essa eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar sem medo de fazer uma autocrítica, sem medo das críticas mesmo, né? Às vezes eu percebo uma postura muito assim defensiva em vários atores, né? E a gente precisa parar com isso e pensar que, olha, tá ruim sim, a gente precisa melhorar, como a gente pode melhorar, que recursos a gente precisa para melhorar, para só então a gente conseguir entregar o melhor para a população, né? O que eu percebo aqui, né, enquanto NASF, já estou no NASF desde 2018, antes disso eu fui da vigilância sanitária, falta estrutura para muita coisa, de recursos, né? Fazer fisioterapia só com fisioterapeuta é a mesma coisa que colocar o médico no meio da Amazônia só com o jaleco e um esteto, né? Boa vontade só não basta, a gente precisa ainda crescer muito nesse sentido, né, eu diria. E eu me coloco à disposição aí, eu acho que a gente só tem a ganhar com essa parceria, eu aprendo muito com vocês, todas as vezes que eu recorri às colegas, né, todas da cardiologia, sempre tive um ótimo retorno. Alena, a gente agradece aí, né, as suas palavras. Eu acho que você tem razão no sentido, né, às vezes a gente percebe mesmo uma defensiva, mas a ideia é a gente se unir, não é culpar ninguém, não é essa culpabilização, né? Acho que a gente tem muito a crescer, sim. Acho que a gente já cresceu muito, apesar das dificuldades, né? Igual como você colocou a questão, né, da câmera, não posso ligar o vídeo. A gente também está aqui, a Sheila no computador dela, a gente no outro, eu lá no meu que não tem câmera. Então, assim, eu sempre coloquei isso para a Sheila, né? Desde quando eu estava na poli, na endoscopia, antes da gestão, eu falava, Sheila, parabéns pelo empenho, pelo trabalho, e é um trabalho de formiguinha, mas hoje, né, tem quantos anos de matriciamento, Sheila, que você está aqui? Desde 7 anos. Então, hoje a gente ainda tem muitas coisas, né, a construir, mas a gente já está colhendo excelentes frutos, né? E assim, a gente fica muito feliz disso ser, né, exemplo para as outras, né, especialidades. E é um trabalho mesmo que complementa o outro, né? O NASF não consegue se fortalecer se a atenção primária não estiver fortalecida, e nem a atenção secundária consegue se fortalecer se toda a equipe não estiver fortalecida, né? A Ana está trazendo aqui, né, que o Gula começou desde 2010 com telesaúde, né? Acho que a gente não pode deixar de lembrar, né, que a Valéria Figueiredo sempre batalhou por isso, e hoje na secretaria ela também está batalhando por isso. Então, se hoje a gente está colhendo esses frutos, ela também tem bastante contribuição para isso, né? Ela que iniciou isso na gestão, a gente está dando continuidade no trabalho, assim como a Fer, né, no apoio aí, sempre nos apoiou, nos deu oportunidade para a gente poder construir mesmo esse trabalho. Então, eu acho que hoje a palavra é essa, né, agradecer realmente a todos que se empenharam e permitiram essa continuidade, né? E eu acho que é isso, a Ana colocou aqui, né, que a Valéria foi a grande idealizadora do matriciamento, e eu acho que realmente ela sempre reforça isso, né, em todos os espaços que a gente está presente aí agora na especialidade. Tá bom? Eu não sei se a Sheila quer colocar alguma coisa, que ela está sem áudio no outro computador. Você quer responder no raio-x? Posso responder. Então, a gente tem dificuldade sim, porque o nosso equipamento não está funcionando, e tem algumas vagas, eu acho que na BP. Eu não sei, acho que podia discutir, né, no próprio matriciamento no e-mail, se dá para mandar. A gente geralmente não devolve sem o raio-x, né? Né? Então, assim, a gente procura entender esse momento da falta de raio-x, mas tem alguns casos que, e aí a gente
Caso seja imprescindível, a gente devolve com a solicitação do raio-x, faz uma contrarreferência, mas eu acredito que os casos possam ser discutidos no próprio e-mail, aí em relação ao raio-x. Caso a caso, se for urgente, pode encaminhar sempre. Aí a Ana Cristina colocou, né, aqui, como a Sheila já tinha colocado, a questão do eletro ser essencial e exames laboratoriais, que eu acho que a gente não tem dificuldade com relação a isso. Mas a Rê colocou aqui no chat que ela queria agradecer a apresentação, a parceria e a disponibilidade e desejou sucesso. Bom, gente, então eu vou pedir licença para vocês, vou devolver o áudio aqui para a Sheila e agradecer a todos mais uma vez, tá bom? Podem contar com a gente está aqui abertos a sugestões, tá bom? Um abraço aí a todos. Agradecer vocês também. Eu fiquei contente de retomar essas visitas. Mais cômodo, vou falar a verdade, é muito cômodo a gente estar aqui, não precisar sair, mas é muito legal a gente compartilhar com as equipes aí as experiências, né, as dificuldades, e aí a gente vai se adaptando, né? No fim, nosso objetivo sempre é tentar melhorar a assistência, né? E eu acho que duas cabeças pensam melhor que uma. E eu acho que eu ganhei uma boa parceira aqui de matriciamento. A Mari trouxe aí bastante contribuição nas percepções aí que eu tinha, né, de funcionamento da equipe. Eu achei que acrescentou bastante. A ideia é que a gente mantenha a dupla, tá? Então... Até dá para ouvir? Dá. As unidades, a gente pensou em retomar os atendimentos presenciais esse ano, então as unidades que quiserem receber o matriciamento, né, para mandar e-mail, e aí a gente articula. Os dias que a gente se organizou para ir é terça-feira no período da manhã, né? Você conseguiu outro dia? Não? Terça de manhã, quinta à tarde, mas geralmente eu me divido entre o e-mail e alguma atividade que tiver. Todas que a gente fez foi terça de manhã, e aí a gente... Mandando por e-mail, a gente tenta fazer um cronograma para esse ano e organizar o tempo certinho de cada uma, né? Isso. Beleza, pessoal. Obrigada, então. Até a próxima. A Ana Cristina aqui falando tchau. Estamos à disposição no e-mail, tá bom? Eu vou... a reunião está sendo gravada, então eu vou distribuir depois o link para vocês, tá bom? Para quem não pôde assistir presencialmente. Obrigada aí a todas e a todos. Até mais.